Agora sobre um assunto exclusivo. Lideranças indígenas entregaram ao Procurador-Geral do Estado um manifesto contra a mudança na Fundação Nacional do Índio. A FUNAI, que passou do Ministério da Justiça para os cuidados do Ministério da Agricultura. Que piada nacional é essa? A alteração deve tornar ainda mais difícil a luta pela demarcação das terras indígenas no país. E outros crimes mais, né? Bem, em meio a essa manifestação indígena da tribo Guarani Mba, eles denunciaram o atentado sofrido na última sexta-feira na prainha da Ponta do Arado Velho, aqui no extremo sul da capital gaúcha. Nós já mostramos o assunto aqui no SBT Rio Grande, foi o assunto do ano, reportagem premiada pelo ARI, né? Associação Rio Grandense Imprensa, também teve prêmio teve outro prêmio também do Ministério Público, foi o assunto do ano de 2018, reportagem exclusiva aqui do SBT-RS, denunciando todo esse problema, né? Que envolve a Fazenda Arado Velho. Essa fazenda que fica no extremo sul da capital. Ela é alvo de uma ação judicial que impede a construção de um grande empreendimento imobiliário da região. E tem várias irregularidades que estão circulando em torno desse empreendimento aí. Mais uma agora, né, chamada a questão dos índios e a constatação do procurador da República, dizendo que de fato há responsabilidades ali do grupo que está tentando criar o empreendimento, não é verdade? Sem dúvida, Coelho. Olha, o procurador federal Pedro Nicolau Moura Sacco foi muito firme nas suas palavras no recebimento dessa denúncia. A nossa equipe havia conversado com ele um dia antes desse protesto, desse manifesto que aconteceu ontem à tarde. Vamos ver os detalhes da reportagem exclusiva na tela do SBT Rio Grande. Os rostos e os corpos estavam cobertos pela tintura e por desenhos que diferenciam cada etnia. A presença indígena na sede do Instituto Nacional de Reforma Agrária, o INCRA, foi muito simbólica. Povos Caigangue e Guarani protestaram contra as mudanças na Fundação Nacional do Índio. A proposta do governo federal transfere a competência da demarcação de territórios indígenas da FUNAI para o Ministério da Agricultura. Há um grande risco para a gente, para as populações indígenas, devido à perda da questão cultural e também da própria questão de luta, da extinção das comunidades. Dezenas de pessoas apoiaram o manifesto das tribos. Gente que se envolveu com a causa porque conhece a história dos povos indígenas. Como respeito à terra, respeito ao indivíduo, né? Respeito a si próprio, né? E principalmente respeito ao planeta. São irmãos nossos, né? São seres humanos que estão sendo assim ameaçados, né? Em vários pontos do Brasil. O protesto seguiu em marcha até o quarteirão de prédios federais na capital gaúcha. Em frente ao TRF4 e na sede da Justiça Federal, os seguranças se apressaram para fechar os portões. Mas os manifestantes tinham o endereço certo. O objetivo era entregar o manifesto ao Ministério Público Federal. Esse papel pro branco é só um papel, mas está aqui a nossa resistência, está aqui o nosso bem-estar, nossos direitos, está tudo escrito na Constituição. E essa Constituição não é o indígena que escreveu, são os próprios brancos que escreveram. A gente quer manter o futuro dessa criança, né? E essa é a nossa vida. Comunidades quilombolas de Porto Alegre também se uniram aos índios na luta pela demarcação de terras. A gente não quer poder, a gente não quer nada, a gente só quer criar nossas famílias, viver nossa vida dentro do nosso espaço. O procurador federal garantiu que vai direcionar os pedidos ao órgão competente do MPF e cumprir o que está na Constituição. A reivindicação dos indígenas foi além da questão que envolve a perda de autonomia da FUNAI frente à demarcação de territórios. Os guaranis também denunciaram um atentado que sofreram na última sexta-feira. Famílias que moram em uma retomada de um sítio arqueológico no extremo sul de Porto Alegre foram atacadas a tiros. Homens encapuzados e armados com pistolas amedrontaram os índios e os ameaçaram de morte. O caso foi registrado na Polícia Civil e chegou até o Ministério Público Federal. Eu já instaurei um procedimento que vai ser encaminhado à área criminal. Eu creio que o colega da área criminal vai pedir auxílio da Polícia Federal. Isso também já está sendo investigado pela Polícia Civil, que recolheu projéteis e levou à perícia.
Então isso não pode ficar assim, mesmo porque esse acampamento está entre o Guaíba e a área da empresa, está cercado. Então, muito provavelmente, essas pessoas que atacaram a comunidade saíram dos seguranças, se originou da segurança da empresa. A empresa é responsável, a Arado Empreendimentos, né, de propriedade do senhor Iboti Iosp, é responsável por isso. Conforme o SBT-RS já mostrou, o novo plano diretor aprovado pelos vereadores em 2015 transformou a área de 426 hectares da fazenda Arado Velho de zona rural em urbana. O Ministério Público Estadual questiona a decisão. A polícia passou a investigar o plano de impacto ambiental encomendado pelos empresários que querem construir 3 condomínios de luxo na região. A questão foi parar no Tribunal de Justiça. As obras foram proibidas e já são mais de 3 anos de discussão. Desde o final de dezembro, a tensão e o medo marcam as relações dos indígenas com os proprietários da área. As famílias foram isoladas por cercas na ponta do Arado Velho, sem acesso às fontes de água potável, lenha e alimentos da mata. A cerca até onde vai? Até no rio. A presença de viaturas da Brigada Militar junto ao cercamento deixa claro que o impasse virou caso de polícia. Qual que é a ocorrência, só para eu saber? A princípio não tem ocorrência nenhuma. Então já é uma denúncia para fazer que os guaranis aqui estão denunciando que de 2 em 2 horas eles estão sendo filmados pelo pessoal aqui. A denúncia foi registrada pelo coletivo Catarse. O vídeo exclusivo também mostrou que as cercas tinham sensores para impedir a passagem dos índios. A divulgação do material provocou uma ação ainda mais violenta contra a presença indígena no sítio arqueológico, que está dentro da área da Fazenda Arado Velho. O cacique da tribo registrou boletim de ocorrência na 7ª Delegacia de Polícia, que fica no bairro Belém Novo. No último domingo, lideranças Guarani e também da etnia Runicuim do Acre denunciaram a escalada de violência. Aquela terra é para nós não vamos sair. E agora, a FUNAI, que defende os índios, passou para o Ministério da Agricultura. Botaram carne fresca na boca de lobo. Pelo amor de Deus, tem cada coisa no Brasil que não dá, che. Olha, o repórter Marcelo Semali, que está na redação, ele tem mais detalhes sobre essa manifestação aí da empresa. O que a empresa falou sobre esse assunto aí, Marcelo? Olha, Coelho, na semana passada, a Arado Empreendimentos informou que desconhecia esse suposto atentado sofrido pelos indígenas e alegou que o local é particular e que, portanto, a tribo invadiu a área ocupada por eles de forma irregular. O empreendimento denunciou ainda supostos crimes ambientais, como a morte de animais silvestres e a poluição da área que estariam sendo cometidos pelos índios. A nossa produção fez contato novamente com a empresa, mas até o momento a Arado Empreendimentos não se pronunciou sobre a manifestação do Procurador Federal. Hoje pela manhã recebemos informações e fotos que mostram o batalhão de operações da Brigada Militar do 21º Batalhão na área ocupada pelos índios, e os índios denunciam também a postura um tanto quanto agressiva por parte dos PMs, questionamentos, enfim, uma tentativa de intimidação por parte da Brigada. A nossa produção está em contato com o comando do batalhão para buscar explicações. E olha, é mais um capítulo de uma polêmica que não vai cessar por aqui, viu, Coelho? Tá certo. Só um detalhe aí, ô Chemali. Oi. Sobre essa questão do Ministério aí, né? Só vou dar um exemplo aqui. Eu como repórter, visitei a Amazônia algumas vezes, fazendo reportagens lá sobre ONGs de fachada e biopirataria. Aquela fronteira agrícola que existe ali no Mato Grosso com estados da região norte do país, são plantações de soja que avançam sobre a Amazônia. E quem é que vive na Amazônia? Tem muitas, imensas tribos de índio, muitas delas nem conhecidas até hoje, vivem no meio do mato mesmo. Sem contato com o homem branco, né? Exatamente, não tem contato, né? Com a população, de modo geral, dos índios, não tem contato com o restante do país, né? O que acontece? Imagina, quem defende os interesses da agricultura quer mais que as fronteiras avancem, né? De maneira ordeira, regular, ok, cumprindo a lei, blá, 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 teoricamente, né? Ganhando espaço para criar boiada e plantações de soja no território da Amazônia. É o que acontece ali no Mato Grosso, né? Seu Blairo Margens, ministro, sabe bem do que eu estou falando, né? Ele é um dos maiores, é o rei da motosserra, né? Adora derrubar uma árvorezinha, adorava derrubar uma árvorezinha.
Foi ministro da Agricultura, né, Coelho? Exatamente, foi ministro da Agricultura. É raposa cuidando do galinheiro. Agora, a decisão lá do Bolsonaro, botar a FUNAI sob responsabilidade de quem? Justamente o Ministério da Agricultura. Ou vai defender os índios ou tu vai defender a agricultura. Estão entendendo que não dá? Né? Os milicos foi que levaram a boiada para a Amazônia. Eles são responsáveis do desmatamento lá, ainda nos anos 60.